3 sinais de que Deus está tentando chamar a sua atenção e você não está percebendo. Um erro que nós cometemos é achar que Deus fala com a gente só através do extraordinário, de um trovão, de milagres, de uma forma sobrenatural. Quando Deus ele se revela para nós no simples, no dia a dia, nas coisas pequenas. Às vezes é através de uma circunstância, de algumas coisas que são repetidas, às vezes através de uma inquietação no nosso coração. E hoje nós vamos olhar para a Bíblia e entender alguns sinais que a Bíblia nos mostra que Deus, ele se relaciona com a gente, ele gosta de relacionamento, ele nos criou para isso. E muitas vezes ele quer nos direcionar para um caminho diferente, para uma decisão, então ele tenta utilizar formas com que nós venhamos entender o que ele está dizendo. Um dos sinais de que Deus está chamando a nossa atenção é uma inquietação interior. Quantas vezes coisas que antes serviam, que antes era bom para nós, que nós gostávamos, já parece que não faz mais sentido, parece que não faz mais parte de nós e nós começamos a ficar inquietos em relação àquilo. Algumas coisas que antes você tolerava, você já não consegue mais, parece que já não cabe mais nessa sua nova vida, não cabe mais no momento em que você está vivendo. Isso é um sinal de que o Senhor está querendo direcionar você para algo novo, para algo diferente daquilo que tem sido até agora. Sabe, o filho pródigo, ele gastou tudo o que ele tinha, ele perdeu toda a herança que o pai tinha dado para ele, a tal ponto de depois ele ter perdido tudo, ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais nada. Então ele começou a cuidar de porcos e começou a desejar a comida que os porcos comiam. E quando ele caiu em si, a palavra diz lá em Lucas 15:17, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então aqui Deus usou uma circunstância para falar com o filho pródigo. Usou a circunstância para ele cair em si, da onde ele estava, de que aquilo que ele estava vivendo não cabia mais para ele. E ele pensou que seria recebido como um empregado. Mas o pai, ele recebeu o filho com honra. Colocou um anel no seu dedo, vestes novas, calçados novos. Sabe esse momento que a Bíblia diz que ele caiu em si? Foi ali que começou a mudança. Outro sinal é quando começa a acontecer coisas muito repetidamente na sua vida. Às vezes você escuta a mesma palavra várias vezes em algum sermão, escuta na TV, escuta de alguém a mesma coisa. Um exemplo disso foi Jonas. Jonas, ele não teve muita saída, ele não teve muito para onde escapar, não é mesmo? Ele tentou fugir para o lado totalmente ao contrário, de onde o Senhor chamou ele para estar. Deus falou assim para ele, lá em Jonas 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Só que Jonas, ele tentou fugir, ele não quis obedecer. Mas mesmo assim, Deus continuou chamando a sua atenção. Ele mandou uma tempestade no barco que ele estava. Tiveram que lançar Jonas para fora do barco para a tempestade acalmar. Depois veio o grande peixe que engoliu Jonas, até que dentro do peixe, Jonas caiu em si e orou a Deus e mudou a sua rota. E às vezes Deus chama a nossa atenção através das circunstâncias. Então acontece de portas se fecharem, das coisas mudarem de uma hora para outra, pessoas saindo da sua vida, outras pessoas entrando, alguns problemas, algumas coisas que você não consegue entender por que estão acontecendo. Isso significa que todo problema vem de Deus? Claro que não. Mas Ele usa sim as circunstâncias para falar conosco, para nós mudarmos o destino, para nós sairmos do lugar que nós estamos. Moisés estava vivendo uma vida tranquila no deserto, cuidando das ovelhas, até que algo aconteceu. E aí vocês conhecem a história. Moisés, ele se tornou o libertador do povo de Israel. Quando Deus nos chama, quando Deus chama alguém, Ele não quer controlar a nossa vida, não quer nos obrigar a fazer algo. Mas Ele nos chama para vivermos algo maior, vivermos o propósito que Ele designou para nós na terra. Se Moisés tivesse escolhido continuar no deserto, cuidando das ovelhas, vivendo a sua vida comum, talvez nós nem saberíamos quem era Moisés. Nós nem ouviríamos falar dele, mas Deus deixou esse homem para a história, porque ele priorizou o chamado de Deus. Ele se importou com o que era importante para o Senhor. Eu não sei para o que Deus está te chamando nesse tempo, mas eu sei que Deus, Ele tem caminhos muito maiores para nós do que aqueles que nós planejamos. E o primeiro passo é nós prestarmos atenção, porque nem sempre
Ele vai chamar a nossa atenção com trovões, com sinais extraordinários, mas Ele está falando sim a todo momento conosco, para nos conduzir naquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilha, já se inscreve no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Até!